Só para avisar, então, eu estou gravando a formação, ok? O webinar. Ok? Espero que todos estejam vendo já a minha página. Bom, depois da apresentação do Nuno, não tenho muito mais o que dizer sobre mim. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Bem-vindos a essa webinar. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu digo boa tarde porque eu sei que no Brasil já é 1 da tarde e em Portugal são 5 da tarde. Aqui na Espanha, onde eu moro, são 6 da tarde. Então, nós temos todas as variedades de horas. Bom, como bem disse meu colega Nuno, o meu nome é Lígia Helena Padilha, eu sou comercial da EBSCO para Portugal e para Espanha. O meu sotaque, obviamente, não deixa mentir, como eu sou brasileira de São Paulo, mas eu moro em Madrid há 12 anos. E eu trabalho mais ou menos na EBSCO há 1 ano e meio, ok? Essa é somente uma página para me apresentar, eu não sabia se a minha câmera ia funcionar, então eu coloquei também a minha foto, e eu deixo para vocês o meu contato, se alguém quiser me contactar, ok? Vamos passar já para um último slide, que alguns já conhecem a plataforma da GOB, outros não conhecem. Enfim, como essa vai ser uma visão muito geral da página da GOB, obviamente nós não vamos ter tempo para entrar nos detalhes, eu queria explicar um pouquinho o que é a GOB. Ok? Então, GOB, em primeiro lugar, é o primeiro fornecedor de livros acadêmicos do mundo em idioma inglês. Obviamente, dentro do portfólio de GOB, existem livros comerciais, como novelas, por exemplo. Se pode encontrar, por exemplo, uma obra do José Saramago, mas não é o nosso negócio principal na GOB. A plataforma da GOB está pensada para o mundo acadêmico, para pesquisadores, para cursos universitários, etc. Então, ela está mais pensada para livros em inglês e no mundo acadêmico. Enfim, para simplificar um pouco o conceito do que é o GOB, eu gosto de dizer que ela é uma grande livraria virtual. Mas, ao mesmo tempo, ela também é um comparador de livros. Então, analogicamente, assim, eu gosto de fazer essa analogia, dizendo que a GOB é como se fosse o Trivago dos livros, ou o caiaque, que é, né, o Trivago e o caiaque são comparadores de hotéis, de viagens, de voos. A GOB, ela é como se fosse um comparador de livros, ok? Depois, quando a gente entrar na plataforma, vocês vão ver o porquê. Dentro da GOB, além de livros eletrônicos, que é o nosso foco de hoje, né, dessa apresentação, desse webinar, também temos formatos papel. Então, ela dá essas duas opções. Dentro do que é todo o portfólio da GOB, são 15 milhões de livros, sendo que 3 milhões de livros são e-books. E trabalhamos também com 24 plataformas de e-books. Então, quer dizer que pode-se comprar e pode-se ver opções de várias plataformas para comprar o seu e-book. Também temos diversos formatos de uso, porque além de títulos avulsos, de pick and choose, se podem comprar coleções e também existe a possibilidade de adquirir a compra baseada na evidência, ok? Que é o que a gente chama de EBA. Então, a pergunta que sempre fazem é, ok, GOB tem todos os livros em inglês, mas tem livros em outros idiomas? Sim, tem livros em outros idiomas também. Obviamente, como é uma página americana, ela está pensada para o mundo do idioma de livros em inglês. Porém, cada vez mais, e vendo a necessidade que nós temos e as vendas em outros países, nós também estamos aumentando a possibilidade de compras, de adquirir livros e parcerias com outros editores para idiomas diversos, como italiano, francês, alemão e, obviamente, o português, tá certo? Uma das coisas que também é importante dizer é que GOB, além de uma livraria virtual, ela é muito mais que isso, ela oferece um serviço adicional ao cliente. Então, ela oferece um serviço de pré-venda, de venda e de pós-venda. Por exemplo, nós fazemos catalogação de livros em papel, damos a possibilidade de colocar etiqueta e de simplesmente enviar para a biblioteca um livro pronto só para colocar na estante, nos casos de livros em papel, ok?
A vantagem dos e-books também é que nós trabalhamos também com plataformas dentro dessas 24 plataformas, que é possível ter esse livro em um instante. Então, em poucas horas, depois de receber o link, já se pode fazer o download, já se pode entrar nesse e-book. EBSCOhost é uma dessas plataformas que nós damos essa possibilidade, que é livros em um instante, ok? Então, depois de tudo isso, depois de explicar um pouquinho o que é GOB, vamos visitar a página da GOB e ver um pouco como funciona, ok? Então, vou clicar aqui e nós vamos entrar. Bom, essa é a página principal, é a página da entrada. Obviamente, nós temos que criar uma conta para o usuário, e essa conta, ela é com um e-mail e uma contrassenha, ok? Também podemos criar vários perfis de conta, isso nós fazemos sem nenhum problema. Então, nós podemos criar um perfil de administrador, que, por exemplo, um bibliotecário, uma pessoa que pode fazer a compra, efetuar a compra, como um perfil, por exemplo, de selecionador, que é uma pessoa que pode entrar, por exemplo, um professor, para fazer uma pesquisa e ver que livro que ele interessaria ter como compra ou não, mas não pode efetuar compra. Então, Lígia, podemos, nesse sentido, sim. ainda não vemos o Gobi. Você não veio a página? Sim, não. Talvez tenhas que partilhar outra vez a página em causa. Desculpe. Então, espera um pouquinho. Vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar. Aqui está. Vamos ver. Agora foi? Agora sim, obrigado. Então tá bom. Obrigada, desculpa. Enfim, então aqui é a página principal da GOB, onde teríamos que colocar um e-mail e uma contrassenha, ok? Uma senha. Dando a login. A minha é uma conta demo, é uma demonstração, então muitas vezes ou tem mais coisa ou tem menos coisa, tem coisas que eu não posso entrar, enfim. Não é a página, nós na verdade é que podemos adaptar a página, a plataforma, com as necessidades que o cliente tenha, certo? Bom, essa é a página principal, é a primeira página, ela é uma página que ela está em inglês, ela é igual para todo mundo, o que significa que uma pessoa, um bibliotecário nos Estados Unidos vai ver a mesma página que um bibliotecário no Brasil, que um bibliotecário em Portugal, ok? Então, essa é a página que todo mundo vai ver. Nós temos aqui as novidades, temos aqui à esquerda alguns detalhes, por exemplo, se podem ver as coleções, o que eu falava da compra baseada em evidência, tem alguns tutoriais que são vídeos bem curtinhos, que estão em inglês e são muito bons, na verdade aqui ajuda muito, porque vocês vão ver que GOB tem muitas funcionalidades, tem muitas funções, então muitas vezes ajuda, se quer fazer alguma coisa específica e tal, são vídeos bem curtinhos. E como esse é uma webinar falando em linhas gerais, eu não vou entrar muito nos detalhes, porque não dá tempo, eu vou explicar as coisas mais fáceis e mais simples, e é o que todo mundo quer fazer no final. Então, por exemplo, a pesquisa. Então, a pesquisa é como qualquer outra página de compra de online. Nós temos aqui uma barra de pesquisa, nós temos aqui keyword, então, nesse keyword, eu posso ver os títulos, eu posso fazer a seleção colocando somente os títulos, ou o ISBN, ou o autor, ou a matéria, né? Ou a palavra-chave, ok? Também posso colocar em any words, que significa que vai procurar cada uma das palavras, ou all words, que significa que vai procurar aquele termo específico, ok? Então, vamos ver um exemplo. Essa é a maneira mais fácil de fazer uma pesquisa, a maneira mais simples que nós temos. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, que é aqui. Eu gosto de Coca-Cola, então a gente faz a pesquisa com Coca-Cola. E dou a search. Se eu colocar new words, vocês vão ver que vão sair muitos resultados. Conseguem ver a página? Nuno? Tudo certo? Tudo certo. Então tá certo. Então aqui vocês podem ver que saíram muitos resultados, saíram 70.398. Por quê? Porque vai por palavra em palavra.
também tem esse filtro aqui à esquerda, que ele é muito útil e se pode fazer esse filtro e deixando assim mesmo. Então, tem o 70.398 de tudo o que seja Between, Marx e Coca-Cola. Eu posso colocar em formato paper, papel, em formato capa dura, em formato e-book, por anos, por idiomas, e aí eu posso ir fazendo os filtros conforme o que eu quiser pesquisar. Se eu colocar all words, somente vai sair o título exato deste livro. Então, vocês vão ver que vão sair muito menos resultados. Neste caso, saem 3, ok? Então, essa é uma maneira rápida de procurar um livro. Se tiver um ISBN, por exemplo, somente um só, se pode procurar dessa maneira sem nenhum problema. Agora, imagina que eu tenho mais informações, eu quero mais detalhe dos livros. Então, já seria uma pesquisa um pouco mais avançada. Neste caso, a pesquisa mais avançada em GOB é este o caminho. É em Search, eu venho aqui em Search, e em Standard. Não é Advanced, é Standard, ok? Advanced é outra função. Então, nós temos aqui a pesquisa avançada, onde eu posso colocar o título, ao mesmo tempo eu posso colocar o autor, eu posso colocar o editor, enfim, aí eu posso ir completando com mais dados para sair uma pesquisa ainda mais afinada. Eu posso, por exemplo, colocar que eu só quero e-book. Eu só quero ver os e-books, não me interessam os livros em papel. Também posso colocar por editor, por ano, enfim. Nesse sentido, eu posso colocar várias coisas ao mesmo tempo, não é obrigatório colocar nem tudo, nem muito, nem pouco, mas assim eu posso ir afinando cada vez mais a minha pesquisa. Então, essa pesquisa é a pesquisa avançada da GOB, ok? Agora, outra maneira de fazer uma pesquisa que também é muito interessante para os bibliotecários, para as pessoas que trabalham com muitos livros, é fundamental, é a pesquisa por ISBN. Então, imagina que eu tenho um monte de ISBN, vem um Excel, o professor me manda com 20 ISBNs. Imagina ter que ficar procurando um a um. Não dá. Então, a GOB, ela faz isso para você, ela facilita esse trabalho para você. Como? Essa é uma outra maneira de fazer uma pesquisa. Então, eu venho aqui em Search, neste caso, eu venho em Add Titles by ISBN, e colocando todos os ISBNs que eu tenho, então imagina aqui, deixa eu ver que eu tenho aqui uma lista de ISBNs, separada, eu coloco todos eles aqui, tenho que preencher algumas coisas obrigatoriamente, por exemplo, a subaccount, se eu quero que seja só livros em papel, isso também nós configuramos a conta, ok? Então eu venho aqui, por exemplo, e tem essa configuração, essa minha configuração que é uma demonstração, então, por exemplo, eu coloco que é e-book, ok? Eu só quero e-book. E eu coloco, eu sei que eu já quero esses livros já estão selecionados, previamente selecionados, então eu venho aqui e dou em order cart, o que significa que ele já vai aqui no carrinho, naquele carrinho de compra que está aqui, ok? Então é dessa maneira que eu posso fazer isso aqui também. Agora, outro método de pesquisa que também é muito útil e muito bom e se usa muito, é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, imagina que dentro destes vários ISBNs que eu tenho um ISBN misturado. Eu tenho ISBN que eu sei que é de e-book, eu tenho ISBN que eu sei que é de papel e tal. Mas agora mesmo só me interessa comprar e-book. Eu não quero formato papel. Então, eu quero só buscar e-book. Como é que eu faço? Eu venho aqui em Search, de novo, e Alternate Formats. Em Alternate Formats, eu faço a mesma coisa, copio aqui os ISBNs, misturados, seja em papel ou em e-books, e se eu colocar e-book only e dar a submit, vou colocar aqui submit, em poucos segundos eu tenho todo o resultado desses ISBNs que eu tenho em formato e-books, ok? Então, mesmo que eu tenha em papel, ele vai me aparecer os formatos que eu escolhi, o formato dessa mesma edição de livro, só que como livro eletrônico. Aqui também é interessante ver, o que eu gosto de comentar também, que aqui são as exceções. Obviamente, nós temos 15 milhões de livros, mas tem livros que não estão, né? Então, aqui em View Excepções, neste caso, todos os meus ISBNs aparecem na GOB, mas pode ser que não. Então, eu sei que, por exemplo, determinado ISBN, se estiver aqui, é porque não estão incluídos na minha base de dados da GOB, certo? Então, também é uma forma de controlar.
Então, essas são as 4 maneiras de fazer pesquisas e procurar os livros, e facilita muito a vida, como vocês viram, são em poucos segundos e o livro já aparece. Então, vamos de novo à nossa pesquisa simples, naquele livro que nós temos, que nós tínhamos visto, para poder explicar um pouco como é que funciona já para fazer já uma compra de um livro eletrônico, ok? Então, aqui, espera um pouquinho, que eu vou colocar o Word para aparecer menos resultados. Então, esse é o resultado deste livro. Eu tenho aqui 3, vocês podem ver que os 3 são iguaizinhos, a diferença é o formato. Então, aqui eu tenho o formato, este mesmo livro, em formato capa dura, em formato capa mole e nas diferentes plataformas que eu tenho em e-book. É o mesmo livro. Então, por isso que eu falo, por isso que eu gosto de fazer essa analogia com o Trivago. É um comparador de livros. Então, ele compara se, por exemplo, eu não quero o livro em e-book, eu posso encontrar ele e sei que eu tenho a opção de livro em papel, e vice-versa. Nesse caso, como o webinar ele está focado em livros eletrônicos, eu vou falar dos livros eletrônicos, ok? Aqui também é interessante ver que, por exemplo, se eu tenho um ISBN concreto e só sai este livro, que é o livro com ISBN, que é um e-book, eu posso ver que tem edições alternativas. Então, eu vejo aqui do ladinho que tem 2 livros em papel, dessa mesma edição, esse mesmo livro, e é verdade, e um livro em formato eletrônico. Neste livro em formato eletrônico, nós temos as diferentes plataformas. Então, nós temos a plataforma, que é a nossa, da EBSCOhost, que depois o Nuno vai comentar, vai entrar com vocês na plataforma da EBSCOhost, mas também temos outras opções. Como eu disse antes, nós trabalhamos com 24 plataformas diferentes. Temos também a possibilidade de que se compre através da Gestor, desculpa, e também da ProQuest. Então, essas são as 3 opções de plataforma que temos para compra deste livro em concreto, ok? Como funciona? A EBSCOhost, por exemplo, se eu escolho este livro da EBSCOhost, eu tenho a possibilidade de comprar para um usuário simultâneo. Então, é como se eu tivesse um livro na prateleira, pegou o livro alguém, o livro já não está mais lá. É a mesma coisa para livro eletrônico. Então, alguém fez o download desse livro, ele já não está mais lá, ele já está alugado. Então, ninguém mais pode usar. Eu tenho para 3 usuários, para Concurrent Access, que é por uso. Então, eu compro a quantidade de usos que eu tenho para esse livro durante um ano. Esses usos duram normalmente 24 horas, ok? E eu tenho usuários ilimitados, que toda instituição pode ler este livro simultaneamente. E aqui, obviamente, vem os preços, que também é a parte interessante, que é a parte que é importante. Neste caso, os livros eletrônicos, ele vem, neste caso, em Libra. Libra não me interessa, eu quero saber em dólar ou em euros, que é a moeda que eu trabalho, então eu venho aqui na flechinha e vejo, no câmbio do dia, o preço que tem em euros e o preço que tem em dólares, ok? Outra coisa que é interessante, como eu disse, como nós podemos criar vários perfis diferentes, alguns professores, eles querem ver como é que é o livro, ver se realmente eles querem comprar esse livro, se tem interesse em comprar esse livro. Só pelo título não dá para saber. Então, também põe essa função que é a de preview. Nesse caso de preview, eu vou poder ver todo o conteúdo do livro. Então, sai o livro exatamente como ele é. Então, eu posso ver, por exemplo, o capítulo 1. Eu sei que tem 39 páginas o capítulo 1, e eu posso dar uma folheada e tal, e ver se me interessa comprar ou não, se me interessa fazer esse pedido ou não. Então, é uma funcionalidade, é uma função bem interessante também, e que se usa muito. Assim é como se analisa o livro. Também é interessante dizer, eu gosto de dizer essas coisas. Então, entrando algumas perguntas, se vocês não se importam, mais para o final a gente responde, ok? Nós temos também uma equipe trabalhando em GOB, só com GOB. Então, como eu disse, nós também fazemos catalogação, nós também pomos etiqueta e tal, e temos uma equipe
muito boa de profissionais que fazem toda essa parte de resumo dos livros. Então, eles fazem todo esse trabalho de idioma, enfim, de filtrar o livro, de deixar ele com mais detalhe para a pesquisa ficar cada vez mais fácil, para vocês saberem se tem interesse real nesse livro ou não, em adquirir esse livro ou não, ok? Então, isso também é interessante saber, por exemplo, tem vezes que são séries de livros e também, por exemplo, eu tenho este livro aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, escrito série, o livro dentro de uma série, então eu posso ver os outros livros que estão dentro dessa série, é bem interessante. Enfim, esses são os detalhes dos livros. Agora, já pensando em comprar, então, fiquei interessada nesse livro e quero comprar, por exemplo, para 3 usuários. Outra coisa, esses livros são sempre compras, ok? Que sempre também perguntam, não é uma subscrição, são compras. Compra perpétua, é seu, comprou o livro, é da biblioteca, ok? Então, por exemplo, imagina que eu fico interessada em comprar este livro para 3 usuários. Eu clico aqui, vocês vão ver que vai aqui marcar em azulzinho, ou seja, que ele está selecionado. Eu tenho 2 formas de fazer as compras. Eu já tenho certeza que eu quero esse livro, e é esse o único livro que eu quero, é um livro avulso que eu quero comprar porque o professor pediu. Eu posso dar diretamente aqui em Gob Express, em Order, e aqui eu tenho os detalhes que eu tenho que preencher para poder fazer a compra do livro. Neste caso, como eu disse, nós configuramos a conta para cada uma das bibliotecas, nós fazemos esse trabalho sem nenhum problema. Então, eu tenho que escolher a sub-account, nesse caso seria um e-book, então, supondo que é este. Este aqui, no caso, eu também tenho que colocar, mas é porque é a minha demo. E aqui, a biblioteca ou a instituição pode colocar o número que quiser que apareça na fatura. Então, isso também é interessante, porque vocês sempre têm os números de pedidos e tal, ou algum número que a biblioteca tem que colocar, ok? Então, aí é onde é o espaço que vocês têm para preencher, para poder sair na fatura, porque a fatura sai automática. Uma vez comprado o livro, já a fatura já se emite também. Então, imagina que eu coloco aqui o número, e já dou aqui e order. Vai sair essa tela a mais, porque neste caso, como é uma demonstração, eu já fiz várias compras desse mesmo livro. Então me pergunta, olha, você já tem esse livro, você realmente tem certeza que você quer uma compra repetida? Neste caso, sim. Então eu coloco aqui, outra vez, no azulzinho, submit. Pronto, já foi feita a compra. Então aqui, como eu sei que foi feita a compra, eu vejo aqui que Open Order. No caso dos livros dos livros eletrônicos, o Open Order é muito rápido, porque realmente chega o link, principalmente se é comprado em EBSCOhost, o link já chega automaticamente ao e-mail que a biblioteca antes nos facilitou, e já em poucas horas, em 1 hora, questão de horas, já pode fazer o download do livro e já pode descarregar na página da EBSCOhost. Okay? Então não tem esse período de tempo de espera. No caso dos livros em papel, sim, que tem um envio, né, diferente, então pode fazer também o segmento desse livro, onde está, quando foi pedido e quando vai ser enviado, ok? No caso dos e-books não tem isso. Que mais? Imagina que eu quero fazer vários pedidos, então eu quero este livro, mas eu também quero outros. Então imaginamos que eu já fiz a minha seleção, eu já coloquei aqui no order cart, então eu quero fazer eu já tenho alguns que eu já tenho no carrinho selecionados de antes. Então eu venho aqui e adiciono outro no carrinho, ok? Então é como se fosse aquele carrinho da compra de todas as lojas online, eu seleciono várias coisas e venho no carrinho e vejo tudo que eu selecionei. Agora. Neste caso, eu já tenho alguns, eu posso selecionar todos eles, então eu fui acumulando no carrinho vários livros, e agora eu quero fazer a compra. Para não ter que ficar clicando um a um, que também pode ser, não tem problema nenhum, mas se eu quiser já selecionar todos, eu venho aqui
e já selecionei todos. Ok? E aí eu faço aquele mesmo processo, que é Enter Order Details, que é aquele processo de preencher todos os dados, e faço a compra daquele mesmo jeito, ok? Então, assim se faz uma compra de vários livros também. Outra coisa que é muito útil na GOB, imagina o perfil de selecionador de um professor, ele selecionou vários livros e ele quer enviar para a biblioteca para que vocês possam comprar, para que os bibliotecários possam comprar para ele este livro. Eu também posso enviar por e-mail. Ok? Então, neste caso, eu mando a lista inteira dos livros que eu tenho selecionado à pessoa que eu quiser. Okay? Então, eu ponho aqui o assunto, aqui o e-mail, mandei. Assim de fácil. E de simples. O que mais que GOB pode fazer? Então, essa é a maneira de fazer a compra. Então, nós já vimos como faz a pesquisa, como se faz a compra em GOB, como é a maneira de comprar um e-book, como funciona. E agora a gente também vai ver no caso dos reports, que são outras coisas, que são outras funções que tem a página da GOB, que vai um pouco mais além de só comprar o livro. Neste caso, por exemplo, se eu venho a Reports, in Expenditure, aqui, eu posso, em um período de tempo, ter toda a informação das faturas de GOB. E eu posso enviar para alguém por e-mail, ou eu posso fazer o download na própria página da GOB. Seleciono aqui o período que eu quero, de data, se eu quero só e-book ou livros em papel, e eu posso ter essa informação também. Outra maneira de ter as faturas é vir aqui, aqui em Library, View Accounting Documents, mais ou menos funciona da mesma maneira. Aqui eu já tenho selecionado automaticamente que são as faturas. Eu escolho o período que eu quero vê-las, escolho a sub-account que eu gostaria de ver, isso também é uma coisa que nós trabalhamos com a biblioteca, como eu disse, e em Go, a minha não vai sair provavelmente, porque é uma demo, mas saem todas as faturas desse período de tempo. Ok? Basicamente, o que eu queria falar, o que eu queria ensinar para vocês, não vou entrar muito nos detalhes, tem muito mais coisas. Nós também colocamos à disposição de vocês formações mais detalhadas da página da GOB, onde a gente ensina também como fazer. Bom, a gente ensina mais detalhes e também a gente já vai podendo, já vai adaptando as necessidades que cada uma das instituições tem, porque cada uma é diferente. Então, é esse o trabalho que nós também fazemos, ok? Eu não sei, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega Nuno. Também, aliás, deixa eu só falar uma coisinha aqui, que nós temos a presença aqui da Alicia e do Arturo Rodrigues, da Alicia Marques e do Arturo Rodrigues, que vocês já devem conhecer, o pessoal de Portugal já conhece, eles também estão aqui de ouvintes. E eu passo a palavra para o Nuno para eles falarem como funciona a página da EBSCOhost, porque a GOB trabalha com essas 24 plataformas, mas a melhor plataforma dela, sem dúvida nenhuma, é a EBSCOhost, que vai explicar agora o Nuno. Nuno, passo o balão para você. Sim, podes passar então a atribuir-me, por favor, as permissões de apresentador. No meu nome, com o botão do lado direito do rato, mudar para apresentador, penso que será essa a designação. Achei, aqui está. Ok, obrigado. Ora bem, muito obrigado, Lígia, como sempre, muito eloquente. Eu vou agora, então, passar para... irei partilhar a minha tela, como se diz, o meu monitor, o meu ecrã. Ora bem, daquilo que se eu tivesse que fazer uma viagem pelo tempo, não seria assim há tanto tempo, eu diria, e se eu tivesse que contextualizar, portanto, esta matéria numa disciplina de um curso de pós-graduação ou de licenciatura em ciências documentais, em ciência da informação ou em biblioteconomia, eu enquadrava esta matéria, se me permitem chamar-lhe assim, na disciplina de desenvolvimento e gestão de coleções. É disso que se trata.
É disso que se trata. E se bem me recordo, porque não foi assim há tanto tempo, enfim, eu perco um pouco a noção do tempo, naquilo que se pretende na disciplina de gestão e desenvolvimento de coleções é dotar os bibliotecários, ou os futuros bibliotecários, ou os gestores da informação, como alguns mais gostam, das competências necessárias para a melhor tomada de decisão no âmbito do desenvolvimento e gestão de coleções. E qualquer tomada de decisão deve implicar critérios. Na nossa vida, quando tomamos uma decisão, enfim, pesamos vantagens e desvantagens. Nem sempre tomamos as melhores decisões, é verdade, mas, enfim, gostamos de pesar sempre que possível vantagens e desvantagens, pese embora às vezes é o coração que nos impele a decidir trilhar aquele caminho ou o outro caminho. Mas isso na nossa vida pessoal. É o coração muitas vezes que manda. Bom, e normalmente, enfim, não se engana. Mas na vida profissional é disso que se trata, queremos tomar as melhores decisões. E dirão os teóricos, que há teóricos para tudo e mais alguma coisa, é verdade. Portanto, os teóricos na área de business, na área da gestão, da economia, dirão eles que há 5 diferentes critérios para a tomada de decisão. Uma tomada de decisão informada. E sublinho o adjetivo, o qualificativo informada. Queremos tomar as melhores decisões para a nossa biblioteca. Portanto, de um modo criterioso e informado. E dirão os teóricos que é importante será, ponto número 1, identificar o problema. Há um problema? Sim, há um problema. E esse problema, enfim, é o problema da necessidade de informação. Há uma proposta de aquisição, há uma necessidade de informação e, portanto, se eu tiver que dar uma palavra como resposta, estou a falar da acessibilidade. A acessibilidade é o problema. Queremos, enquanto bibliotecários, promover o acesso à informação ao utilizador. Em brasileiro, nós diremos usuário. Ao usuário. É este o problema. Ora bem, e depois, dirão os teóricos, e é um pouco aquilo que acontece na nossa vida, há a recolha de dados. Isto é, a recolha de elementos que me permitem, enfim, comparar vantagens e desvantagens. Muitas vezes, é verdade, parece que ficamos aqui eternamente a pesar vantagens e desvantagens. E dirão os psicólogos que as pessoas muito inteligentes, enfim, têm dificuldades em sair deste ponto. Porquê? Porque veem vantagens e desvantagens em todo lado e parece que aquilo pesa a mesma coisa. Portanto, mas é preciso tomar uma decisão e, ponto número 3, ponderar alternativas. Ora bem, se eu optar por esta plataforma, poderei estar a perder, enfim, estes elementos, estas funcionalidades. Mas se eu optar por esta plataforma, bom, é preciso então também, portanto, recolher elementos. Mas, ponto número 4, e eles são 5, é necessário escolher aquela que consideramos a melhor opção. E vou já falar neste ponto 4. E podemos pensar, aqueles que me estão a ouvir, que o ponto 4 será o último ponto, a escolha. Mas, voltando eu a fazer uma viagem ao passado, àquilo que foi o meu curso de pós-graduação em Ciências Documentais, lembro da minha professora, a professora Isabel Costa, que está numa biblioteca, pensou em Valença, dela me ter ensinado algo muito importante e que faz parte daquilo que é o desenvolvimento e a gestão de coleções, que é a avaliação da coleção. Isto é, eu escolho muito bem esta plataforma, enfim, e é necessário depois avaliá-la. Para quê? Para que eu continue, seja perseverante na minha escolha, portanto, ela irá robustecer-se, ou então eu digo assim, ok, faço meia culpa, talvez esta não seja a melhor opção. Mas é saudável, não há problema nenhum, não há nada de dramático, portanto, nós sabermos alterar as nossas escolhas em função da razão, porque a razão, aprendeu em filosofia, rende-se à verdade, às evidências. Mas eu quero recuar um elemento, quero recuar um passo e volto ao ponto número 4. Qual é o ponto 4? Escolher a melhor solução. E se eu agora poderia, enfim, mas não há tempo para isso, eu agora poderia ativar o vosso microfone e perguntar-vos, quando vocês bibliotecários, tomam a melhor decisão, é em função de quê?
Alguns dirão, em função de uma eficiente gestão. Outros dirão, em função de uma boa gestão orçamental. E eu vou ouvindo respostas. E muito bem, e todas terão o seu cunho de verdade. Mas eu pergunto, o que é que são bibliotecários, afinal de contas? E alguns dirão, são os gestores da informação, outros são os gestores da coleção. Mas eu pergunto, de uma forma retórica, é verdade, se não serão gestores de expectativas. Sublinho a expressão, gestores de expectativas. Que expectativas? Expectativas informacionais. Por outras palavras, eu pergunto, não é? E fica sem resposta para pensar. Eu tive um professor que me dizia que mais importante que uma resposta é uma boa pergunta. Claro que a pergunta visa alcançar uma resposta. Mas eu pergunto, não seremos nós, bibliotecários, gestores, e nós gostamos muito desta palavra, gestores de utilizadores, gestores de usuários? E todos, enfim, penso que concordarão comigo. Somos gestores de utilizadores, das suas expectativas, não esquecendo que os nossos utilizadores, os nossos usuários, como se dirá em bom português do Brasil, possuem rosto. E se possuem rosto, possuem expectativas, possuem necessidades, possuem dificuldades. Sublinho, possuem dificuldades, possuem inquietações, possuem sonhos e objetivos. Ora bem, é disso que eu quero aqui falar. Portanto, estou-me aqui a demorar muito tempo, mas parece-me bem importante este enquadramento. Nós tomamos decisões em função do nosso utilizador. Portanto, é claro que também temos que tomar decisões em função de elementos ou de critérios, eu diria, usando aqui uma expressão em latim, portanto, intra-institucionais. Por exemplo, o critério orçamental. Não é? O critério orçamental parece-me decisivo e parece-me importante. Portanto, o que é o que eu quero aqui falar? Eu quero aqui falar, portanto, em inglês, supplier, da plataforma que queremos escolher. Portanto, a Liz já falou que existem aqui mais de 20 plataformas. Temos aqui algumas, a G-Store, a EBSCOhost, Project Muse, ProQuest. Eu irei apenas falar da EBSCOhost e das suas vantagens, desconhecendo eu, e mesmo que conhecendo, não me cabe a mim, obviamente, comparar, e se cabe sempre ao bibliotecário, comparar plataformas, e normalmente os bibliotecários conhecem a maior parte destas plataformas. Eu quero aqui falar das vantagens da EBSCOhost. Mas, repito, do ponto de vista do Gobi, a Lígia, a minha colega, já o disse de forma muito clara, enfim, trabalhamos com todas essas plataformas. E, portanto, não há, enfim, e a Gobi não privilegia uma plataforma ou outra. Enfim, é o bibliotecário que decide. Cabe-me a mim, nos próximos minutos, explorar as vantagens, as funcionalidades do EBSCOhost do ponto de vista do utilizador, do usuário, mas também do ponto de vista da biblioteca. Porquê? Porque eu ainda há pouco disse, no ponto número 5, daquilo que são os passos, os procedimentos em função de uma boa decisão informada, falei na avaliação e acompanhamento da decisão. Portanto, eu quero saber, estou já a antecipar-me, se aquele e-book em causa, é isso que estou a falar de e-books, não é de livros em papel, não é em suporte físico, foi ou não uma boa decisão, enfim, quantos acessos houve, quantas pesquisas houve e quantos downloads teve. Porque, se bem me recordo, quando nós estudamos a gestão e desenvolvimento de coleções, falamos naquela questão da avaliação da coleção, falamos numa palavra que era, em inglês, era weeding, que era desbaste, não é? O abate, é uma palavra um bocado dramática, o abate dos livros, que é, algumas bibliotecas têm aquilo que se chamam o arquivo morto, é para onde vão, também uma expressão não muito simpática, para onde vão os livros que não têm muita circulação. Bom, é disso que se trata então. Ora bem, eu vou então aqui, portanto, já fiz aqui uns rabiscos, já estou contente, já fiz uns rabiscos e agora vou então passar para a plataforma EBSCOhost. Todos veem aqui esta caixa de pesquisa e vamos supor que eu sou um utilizador, um usuário na vossa biblioteca. Ora bem, e que eu sou aluno, vá lá, de psicologia, ou de psicologia, outra coisa qualquer, que estou à procura de e-books
sobre sorrisos. É isso que nós precisamos. Acho que precisamos de sorrir. Eu vou aqui pôr smiling. Não vou aqui, não quero, recuso-me a pesquisar sobre Covid-19. Já estou cansado do Covid-19. Infelizmente, parece que ele ficará aí por algum mais tempo. Vamos agora falar de sorrisos. Ok, smiling. E clico em buscar e tenho 553 resultados. Tratam-se de e-books. O primeiro tem como título Keep Smiling. Bom, é o que eu vou tentar. A Career Guide for Models. Bom, não será bem para mim, talvez para a Lígia, para a minha colega Lígia, mas reparem, a Lígia mostrou o seu rosto, eu não mostrei o meu rosto, porque ao fim de 3 meses de estar aqui em casa a trabalhar, bom, a minha barba está um pouco mal feita. É só para não assustar ninguém. Temos uma boa lista de participantes. Se eu agora ligasse a minha câmara de vídeo, eu penso que essa lista de participantes iria reduzir-se drasticamente e é por isso que eu não mostro aqui o meu rosto. Portanto, model é coisa que eu não sei. Mas reparem no seguinte. Quando o nosso utilizador, o nosso usuário, chega a uma biblioteca e dirige-se ao atendimento, ele pode fazer a seguinte pergunta. Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Henriques. Olhe, pode ajudar-me? Eu ando à procura de livros sobre sorrisos. O que é que tem por aí? É uma pergunta. Isto é, eu quero saber que livros há sobre sorrisos, não querendo, não me importando se é este ou aquele título. Outra pergunta poderia ser, por exemplo, olha, eu ando à procura de um livro que tem como título The Smiling Desperado, seja lá o que isto for. The Smiling Desperado. Bom, eu, enquanto bibliotecário, posso ajudar o meu utilizador, o meu usuário, a localizar na estante, se a biblioteca for de livre acesso, este livro em particular. Portanto, há aqui duas situações. É quando o utilizador já sabe o livro ou os livros que quer, ponto número 1. Ponto número 2, quando para ele é-lhe indiferente, à partida, qual o título do livro. Anda à procura de livros sobre sorrisos. Bom, eu vou aqui insistir em Smiling e vamos supor que a minha biblioteca já adquiriu, através do Gobi e na plataforma EBSCOhost, 553 resultados. E eu volto, e alguns deles, reparem, têm como data de edição 1941. E eu posso, e o bibliotecário poderá dizer-me, porque fez uma pesquisa no catálogo de pesquisa da biblioteca, e diz-me assim, olha, muito bem, irá estar contente porque temos 553 livros, alguns remontam a 1941, interessam-lhe? E eu digo assim, não, olha, houve um professor que me disse que nos últimos 10 anos foram realizados grandes estudos, novas publicações, muito importantes do ponto de vista daquilo que é o impacto dos sorrisos no combate à depressão, etc. Bom, reparem, eu posso então filtrar cronologicamente, escrever 2010, botão Enter e que não haja dúvidas que todos os meus 433 resultados correspondem a e-books terão sido publicados nos últimos 10 anos. O primeiro é de 2020. Ora bem, e eu posso continuar. E reparem naquilo que eu gosto muito das metáforas com o mundo real. Porque aquilo que eu gosto, quando falamos de Gobi, quando falamos da EBSCOhost, não é? E nós não queremos aqui falar de algo em abstrato. Nós queremos, na EBSCO, ir ao encontro do cotidiano da vida das pessoas, dos bibliotecários e dos utilizadores, dos usuários. É isso que eu gosto. E se eu voltar a esta situação hipotética da biblioteca, eu digo assim, olha, eu estou à procura de livros sobre sorrisos. E alguém, enfim, o bibliotecário ou a bibliotecária olha para mim assim um pouco de lado e diz-me assim, bom, de sorrisos, mas desculpe lá, mas qual é o ponto de vista? Qual é a perspectiva? É do ponto de vista da medicina dentária? Ou odontologia? É do ponto de vista psicológico? Reparem, algo fundamental que no mundo físico demora horas. Se eu clicar neste filtro, que é o filtro assunto, eu terei acesso, depois de clicar e mostrar mais, eu terei acesso aos 45 assuntos mais representados nesta lista atual de 433 resultados. Por outras palavras, como eu gosto de dizer, são os 44, não são 45,
São os 44 assuntos correlacionados com o primeiro, com o 45º. E o 45º, já o sabemos, é smiling. E eu digo assim, voltando à biblioteca. Olha, ainda bem que me pergunta. Sabe, aquilo que eu estou a tentar investigar é sobre a linguagem corporal. A forma como um sorriso pode comunicar, portanto, para o nosso interlocutor. Reparem, há aqui um assunto, e eu posso selecionar mais que um, que é body language, linguagem corporal, ou não verbal, como alguns também teóricos chamam. Eu clico em body language, clico em atualização, e que não haja dúvidas que todos os meus dois resultados, dois e-books, têm a ver com smiling, mas também com body language, linguagem corporal. Reparem, eu trabalhei 18 anos numa biblioteca. E aqui está comigo, por acaso, nesta lista de participantes, alguém que foi minha colega. Um abraço para ela, Ana. Ora bem, agora perdi-me com a Ana. E o que é que acontece muitas vezes na biblioteca? Temos utilizadores, temos usuários que pegam assim em 15 livros ao mesmo tempo e põem os 15 livros em cima da mesa. É claro que depois haverá alguém que tem que os arrumar. Também é verdade. Ora bem, e os bibliotecários que têm o papel de arrumar naquele dia, olham para aquele monte de livros e começam, enfim, respiram fundo. Mas o que é que acontece? Ou o utilizador, ou o usuário, vai ao índice do primeiro livro e diz assim, não interessa, e põe ao seu lado direito. Vai à pilha de livros, tem do lado esquerdo, começa a folhear, não, também não interessa. Pronto. E anda à procura de livros, naqueles 40, naquelas dezenas de livros, anda à procura de livros que tenham como segundo assunto linguagem corporal. Reparem, isto no utilizador é capaz de demorar horas. Mas nós queremos facilitar a vida ao nosso utilizador. Estes são os dois únicos e-books que, do ponto de vista da indexação, portanto, aquilo que é o campo assunto, possuem como assunto body language e também, portanto, smiling. Ora bem, e vou retirar este assunto. Para vos dizer, se eu assim o entender, enfim, se eu fosse francês, por exemplo, tenho aqui ainda um livro em francesa. Já agora vou ver se encontro aqui algum livro. Isto é uma conta de demonstração, portanto eu não terei. Bom, tenho aqui por acaso, portanto tenho aqui dois em língua espanhola. Enfim, aqui comigo não tenho participantes espanhóis, mas olha, sonri, smile a lot, isso, mágia, disciplina efetiva. Bom, também temos, a minha colega já o disse, que portanto em língua portuguesa, obviamente também teremos e-books vários e-books. Ora bem, vamos supor agora, vou aqui retirar portanto, o filtro do idioma, que eu vou aqui escolher um livro, vou aqui escolher Of Smiling Peace. Ok, pode ser que este até... Ok, este chama a minha atenção. Coming Back to Life and Fate After Brain Surgery. Engraçado. Smiling the Moon. Pronto. Eu vou escolher, enfim, não é importante o livro, talvez aqui algo me chamava a minha atenção. Ok, vamos supor que eu quero então enveredar por uma carreira de modelo. Não tenho vocação para isso, de forma alguma, nem de humorista. Enfim, também não tenho muitas vocações, mas espero que vocação de formador tenha alguma. Bom, ora bem, reparem, vamos supor que este primeiro e-book, a julgar pelo título, chama a minha atenção. Eu clico então no título para conhecer o e-book sem ainda lê-lo. Reparem, temos informação a azul, não é? E informação também a negro. Tudo o que está azul tem uma hiperligação. Por exemplo, se vamos supor que eu olho para o nome desta autora, Tiana Ponks, e eu digo assim, espera aí, eu conheço esta autora, ela escreve muito e bem sobre estas matérias. Se eu clicar em Tiana Ponks, irei obter todos os e-books da sua autoria. Portanto, na pesquisa avançada, ou na busca avançada em brasileiro, não tenho que escolher o campo autor e escrever Tiana Ponks. E o mesmo se liga às categorias. Aí embaixo também temos as páginas mais relevantes de acordo com os termos que nós utilizamos. Aqui smiling, está aqui sublinhado. E depois temos o índice.
Um índice que permite ao utilizador, ao usuário, chegar à informação que mais necessita. Por exemplo, eu olho aqui para a questão do Model Life, clico em Model Life e poderei então aceder a este capítulo em concreto. E reparem, eu no canto, temos aqui então este capítulo, a primeira página. No canto inferior direito, eu poderei maximizar, ampliar a página, reparem, e posso, portanto, ler numa agradável experiência, ler este e-book. De forma agradável. Portanto, de uma forma até bastante... não quero com letras muito pequeninas, por exemplo, de uma forma muito agradável. E reparem, se eu quiser também, clicando, portanto, neste ícone, que é o ícone que nos sugere que, que podemos descarregar o e-book, este capítulo, eu posso também fazer o download deste, enfim, até ao máximo 100 páginas, isto depois depende das permissões do editor. Neste caso concreto, isto depende de editor para editor, muda de editor para editor. Neste caso concreto, só é possível de cada vez imprimir, enviar por e-mail e guardar até 100 páginas. Ora bem, ao nosso utilizador, não basta, é preciso conhecer o nosso utilizador. Para mim, isso é algo importante. Se nós queremos tomar decisões em função do utilizador, em brasileiro, o usuário, temos que conhecer quem é hoje o nosso utilizador. Quem é ele? Porque o utilizador de 2020 não é o mesmo utilizador de 1999. As necessidades são diferentes, as exigências são diferentes. E ao nosso utilizador é importante também gerir essa mesma informação. Reparem, eu posso adicionar, se quiser, por exemplo, este e-book à minha área pessoal, My EBSCOhost. Eu posso guardar páginas, portanto, até um máximo de 100 neste caso concreto. Eu posso enviar para o meu professor, para os meus colegas, portanto, esta página e as 99 seguintes. E este bloco de páginas é enviado por e-mail em anexo, em PDF. Eu posso imprimir esta secção se assim quiser. E se o nosso utilizador é um utilizador que, por exemplo, tem que fazer uma tese, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, ou é um professor, tem que escrever um artigo, tem que fazer uma comunicação para um congresso e é-lhe exigido uma norma bibliográfica, vamos supor da APA. A APA. Ora bem, como é que isso funciona? O apelido do autor vem em maiúsculas? O ano de publicação entre parênteses? O título do e-book? O título do e-book entre aspas? Que dor de cabeça. E eu tenho boas notícias. Queremos tomar decisões em função do nosso utilizador. Se eu clicar em citar, terei acesso aos 9 formatos mais populares no mundo. Um deles é o da APA. E eu diria copiar-colar. Claro que, quando nós, bibliotecários, promovemos literacia da informação, e todos nós gostamos muito deste nome muito pomposo, esquecemos muitas vezes que devemos simultaneamente, ou até como horizonte, promover aquilo que nós designamos por pensamento crítico. E, claro, convém o utilizador, o aluno, o professor, enfim, o usuário, enfim, avaliar se tudo bate certo, mas em princípio tudo bate certo. No entanto, muitos dos nossos utilizadores, dos nossos usuários, conhecem e trabalham com ferramentas de gestão bibliográfica, como o Mendeley, como o Zotero, como o RefWorks, como o EndNote, etc. Existem muitos. Eu posso, enquanto utilizador, enquanto usuário, exportar a referência bibliográfica correspondente a este e-book para a minha ferramenta de gestão bibliográfica. E depois temos o link permanente deste artigo. Hoje é válido, decorrido um ano, continuará a ser válido. Eu posso partilhar este link com os meus colegas, alunos, com os meus professores, que eles facilmente acedem a este e-book, como poderei também exportar para a minha conta de Google Drive este e-book. Mas há mais, não terminei, também não demoro muito mais. Quero voltar à lista de resultados. E quero-vos aqui... podia ser até este. Reparem, temos aqui a opção também, quer para o primeiro, quer para o segundo, temos aqui a opção de texto completo, ou texto integral, em português de Portugal, em EPUB. Perguntar-me-ão,
É uma boa pergunta. Nuno, qual é a diferença entre PDF e EPUB? A diferença é subtil. Reparem, se eu clicar em EPUB, parece que estou a ter a mesma visualização de um PDF. Mas há aqui algumas diferenças. Querem ver? Reparem naquilo que eu vou fazer. Se eu vou minimizar, vou encolher a minha página. Reparem. O formato EPUB é isso mesmo. Portanto, em inglês, a palavra responsive, enfim, eu já encontrei esta palavra traduzida para português por responsivo. Isto é, reparem, o texto, as imagens, eventualmente, até hiperligações, podem estar disponíveis e conferem uma agradável leitura a um dispositivo móvel. Reparem, eu tenho neste momento o meu telemóvel nas mãos. Eu, se quiser, poderia ler este artigo, perdão, este e-book, desculpem, no meu telemóvel. E reparem, eu não perderei informação. Isto responde, isto adequa-se, ajusta-se, a palavra é essa, o verbo é esse, ajusta-se ao tamanho do meu dispositivo. É algo fantástico. Porque não significa que temos que andar a passar com o cursor da esquerda para a direita, à procura do fim das frases, do princípio das frases, que não é, parece uma máquina de escrever. Não, não. Isto ajusta-se ao dispositivo. E o nosso utilizador hoje, volto a perguntar, quem são os nossos utilizadores? Todos eles têm telemóvel, um smartphone, quase todos, não todos, não todos, e isto é uma grande arrogância da minha parte, uma grande injustiça dizer todos. Não, há pessoas, há utilizadores, verdade seja dita, que não têm, por motivos económicos ou motivos de acessibilidade. Não têm. É bom que seja dito, porque às vezes caímos numa grande injustiça. Mas a maior parte deles têm, a maior parte deles tem. Vamos ao encontro dos nossos utilizadores, com o seu próprio perfil, com as suas próprias expectativas. Como acedem hoje os nossos utilizadores, os nossos usuários à informação? Também através do telemóvel, também através de um iPad ou por exemplo, de um tablet. Bom, aqui tem. Ajusta-se. O que confere, repito, isto é muito importante, uma leitura agradável, sem perder informação, sem andar à procura do fim das frases, do princípio das frases. E o EPUB, por exemplo, permite também clicar em hiperligações. Bom, um PDF também, mas de uma forma muito mais agradável. Ora bem, o que é que eu quero também, por último, dizer? Este e-book em concreto, aliás, a Lígia há pouco também falou nisso, este e-book em concreto, se repararem, ele permite, reparem, ele foi adquirido, isto é uma conta de demonstração, há pouco a minha colega a Lígia falou que era possível comprar um e-book sem limite de acessos em simultâneo. Para este caso concreto, para este e-book, aqui na conta de demonstração, eu tenho como restrições 3 acessos em simultâneo. Ora bem, isto significa que um quarto utilizador, um quarto usuário, se houver 3 a aceder a este e-book em simultâneo, o quarto não vai conseguir. E vocês perguntam-me assim, Nuno, sim, vamos supor o seguinte, vamos supor que 3 usuários, 3 utilizadores, como se diz em português de Portugal, estão a aceder ao e-book. E que os 3, em simultâneo, vão tomar um café para a praia. E está ali o e-book aberto 24 horas por dia em teoria. Não. Isto é muito importante, estamos a falar de democratização da informação, igualdade de oportunidades, equidade no acesso à informação. Se a plataforma EBSCOhost detecta inatividade superior a 30 minutos, a sessão corta. Eu continuo a ver a informação, mas a informação corta e há um quarto ou um quinto, seja o que for, há um quarto utilizador que consegue aceder ao e-book. Isto é muito importante para que 3 utilizadores distraídos, não é? Não acedam, estejam lá 1 minuto e depois não fechem sessão, vão-se embora passear e aquilo estão a privar, estão a impedir que outros utilizadores acedam ao mesmo e-book. Isto é muito importante, porque reparem, estamos aqui a falar de um milagre. E desculpem a expressão muito retórica e muito apologética. É um milagre, é o milagre da ubiquidade, não é? O que é o milagre da ubiquidade? É uma pessoa estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Eu não conheço ninguém assim. Bom, às vezes eu estou distraído e estou no mundo da lua, é verdade, mas isso sou eu. Mas não é bem o dom da ubiquidade.
E isto confere, é claro que isto é um exercício de retórica da minha parte, isto confere o dom da ubiquidade do ponto de vista do livro. Porque se requisitar um livro em papel e se a biblioteca tiver apenas um único livro, isto é o ABC, desculpem um pouco a estar aqui a pisar naquilo que é básico, mas o básico é muito importante, porque a excelência mora nos detalhes e mora naquilo que é básico. E nós muitas vezes queremos grandes serviços para a nossa biblioteca e esquecemos do básico. Bom, mas isso sou eu que digo. Ora bem, eu divago tanto que às vezes me perco e vou voltar então a dizer o seguinte. Ora bem, vamos supor que eu quero. Isto era um milagre porquê? Porque se eu tiver na minha biblioteca 5.000 usuários, 5.000 utilizadores, os 5.000 poderão aceder, não a este, é verdade, mas poderão aceder a um e-book, ao mesmo e-book em simultâneo. E isto é um milagre. Em papel, eu teria que ter 5.000 exemplares do mesmo livro e não há orçamento que aguente. É um dos milagres, se me permitem a expressão, do e-book. Bom, mas eu aqui não quero fazer a apologética do e-book, porque o Gobi permite, já o sabemos, permite-nos subscrever e-books, mas também livros em papel. E, bom, e continua a ser uma opção. Ora bem, para terminar, quero apenas referir que é possível também, como se tratasse do serviço de empréstimos, aquele clássico que nós conhecemos, eu se clicar em Full Download, reparem, eu posso também pedir emprestado este livro. E é a biblioteca que define o número máximo de dias. Eu vou colocar aqui a minha conta. O utilizador terá que ter uma conta pessoal. Ele demora 15 segundos a criar uma conta pessoal. É muito simples, é muito fácil. My Apps Co-Host. Bom, eu entrei na minha conta pessoal. Vai-me aparecer aqui uma nova janela dentro de 3 segundos. 3, 2, 1. Então, 3, 2, 1. Não apareceu. Ora bem, vamos lá então clicar em Full Download. Agora sim, reparem, isto é uma conta de demonstração, 84 é muito. Reparem, eu, se assim o entender, posso requisitar este livro por 3 dias. Ora bem, o que é preciso? É preciso que o utilizador, o usuário, tenha uma aplicação instalada gratuita, que se chama Adobe Digital Editions. Que se instala, reparem, eu instalei isto há pouco tempo no meu computador, há cerca de 5 meses. Sim, há pouco tempo, 5 meses ainda é pouco tempo. E demorei até ir ao Google e escrever Install Adobe Digital Editions. Demorei 2 minutos a procurar a aplicação e a instalá-la no meu computador. Demorei 2 minutos. E a partir daí, isto é gratuito, a partir daí cada um dos nossos utilizadores, dos nossos usuários, no seu computador pessoal, por exemplo, ou no computador da biblioteca, poderá descarregar neste caso concreto, descarreguei por 3 dias como número máximo, todo o e-book. O que é que isso significa? Significa isto, que o utilizador, mesmo que não tenha depois ligação à internet, poderá ler este e-book. Vou aqui tentar, poderá ler este e-book. Vou aqui, por exemplo, ok, eu vou aqui abrir o meu leitor de e-books. Ok, vocês estão a ver isto, vai aqui abrir dentro de poucos segundos. E reparem na maravilha, e isto não é difícil, não é nada difícil e é muito intuitivo. Reparem, vou arrastar até isto para cá para dentro e tenho já aqui, portanto vou arrastar. Cá está o livro, o e-book, reparem. E eu posso lê-lo offline, sem ligação à internet. Aqui está ele, eu poderei lê-lo. Sem ligação à internet. É como se tivesse o e-book, o livro, dentro do meu portátil. E eu levasse-o para casa. É claro que eu estarei a impedir, não é? Eu estou aqui a gastar, vamos supor, uma licença. Uma licença, isto é, significa que nestes 3 dias, período máximo, Nuno, desculpa, nós vemos não, é que nós vemos um quadrado assim cinza, pelo menos eu. Tá e eu vi que alguém também colocou aqui no chat. Boa. E agora, já vem? Espera aí só um momento. Deixa eu ver. Agora pelo menos eu estou vendo. Keep Smiling. Portanto, e reparem, eu tenho aqui o Keep Smiling, descarreguei-o para aqui, portanto, aqui eu poderia ir lá buscá-lo. Reparem, eu posso ler o e-book de forma simples, de forma fácil. Eu posso ler o e-book, como vos dizia, offline, sem qualquer problema. Reparem, vocês perguntam-me assim, então,
Nuno, é outra pergunta e eu gosto muito de antecipar as vossas perguntas. Vamos supor que o utilizador, ao fim de 5 minutos, chegou à conclusão que este e-book não serve. Não é uma resposta à sua investigação. Enganou-se. Significa que durante 72 horas, 3 dias, outros utilizadores estarão a ser impedidos de aceder? Não, reparem, eu com o botão do lado direito do rato posso devolver este e-book à estante, se me permitem a metáfora, à estante da biblioteca. E reparem, devolver, ele sai daqui e, neste momento, a biblioteca passa a ter novamente acesso a 3 cópias. E é algo fantástico. Bom, muita coisa haveria mais a dizer, mas eu aqui quis... e depois, o que eu quero dizer ainda é, do ponto de vista teórico, eu já o disse, ao final de um ano, por exemplo, porque estamos a falar de uma disciplina que se chama gestão e desenvolvimento de coleções, eu posso querer avaliar, por exemplo, quantos downloads teve. Por exemplo, vamos supor que eu comprei este livro, este e-book, porque era mais barato, com um acesso limitado a 3 cópias. Se eu verificar que há muitos acessos, há muitos downloads, eu vou informar a Lígia. Lígia, bom, eu quero continuar a ter acesso a este e-book, mas acesso ilimitado, porque entendo que se justifica. Mesmo que o preço seja um pouco mais alto, entendo que se justifica. Bom, é uma tomada de decisão em função da avaliação e da estatística da plataforma e, em concreto, deste e-book. Ora bem, eu termino por aqui. Espero ter sido claro em relação às vantagens da plataforma EBSCO-host. Portanto, é para refletir. Eu não estou aqui a dizer, poderia dizê-lo, mas não vou dizê-lo, que a plataforma EBSCO-host é a melhor do mundo. Não, não. Essa decisão não sou eu, embora me apeteça dizê-lo, mas não sou eu que vou dizê-lo. Que seja o bibliotecário, não é? Em função... Reparem, mesmo se a biblioteca não tiver uma única base de dados subscrita, se a biblioteca não tiver um único e-book através da EBSCO-host, mesmo que no Gobi, portanto, compre um e-book, selecionando EBSCO-host, a plataforma EBSCO-host irá ser criada para a biblioteca. Mesmo para um único e-book, irá ser criado, está bem? Portanto, cabe ao bibliotecário em função... Eu costumo dizer, para mim, bem mais importante que respostas, e as respostas são muito importantes, eu gosto muito de questionar, não é? Na minha vida eu gosto muito de questionar. É questionarmos se aquela opção, ou a outra, são as melhores opções. E eu apenas aqui quis transmitir aos bibliotecários. Reparem, estamos aqui a falar de um momento particularmente sensível. E eu não queria invocar este momento, mas é inegável. É um momento, enfim, em que muitas bibliotecas estão fechadas. Muitas bibliotecas podem estar abertas, mas, enfim, não têm utilizadores, não têm usuários, não é? A biblioteca quer ir ao encontro do utilizador, do usuário, onde quer que ele se encontre. Não é? E o formato e-book permite este milagre. E por aí, e com isto termino. Não sei se há perguntas. Ora bem, há perguntas? Pelo que eu vi aqui no chat, sim, tem algumas perguntas. Eu tenho um pouco de dúvida de como funciona exatamente o chat. Perguntas e respostas. Ok, há aqui uma questão que é perguntas e respostas, cá em baixo, consegues ver? Ora bem, vamos lá então, perguntas e respostas. Ora bem, Lígia, esta é para ti. Você pode explicar como fica o uso do e-book pelos alunos da biblioteca quando faça compra de apenas um acesso? Fica emprestado para o aluno por horas, dias? Ora bem, é uma boa... Esta posso eu responder. Ora bem, quando eu adquiro... Lígia, podes tu comprar... Eu, do ponto de vista do EBSCO-host, se eu adquiro um único e-book, não é? Ou melhor, uma cópia, um exemplar, one user, in simultaneous, portanto, se há um segundo usuário, um segundo utilizador que está a tentar aceder, ele será informado que não consegue
aceder, não consegue visualizá-lo. Exatamente. Terá que esperar. Mas, há pouco não disse, se ele emprestar, como eu ensinei, não é? Se ele fazer o download para o Adobe Digital Editions, tal como nas bibliotecas, há também um serviço de reservas, não é? Há um utilizador, há um usuário que tem um livro, eu posso ficar na lista de espera. O mesmo acontece no EBSCOhost. Há uma lista de espera, de reservas. E quando o livro é devolvido, quando o e-book é devolvido, eu poderei depois requisitá-lo. Não sei se respondi a esta questão. Exatamente. Eu ia explicar exatamente igual. Eu gosto de explicar comparando com o livro em papel, que a gente tem um pouco mais de manejo. Quando eu tenho para um usuário, para um utilizador em Portugal, quando um está usando, é como se tivesse emprestado, como se Muito bem. tivesse alugado o livro, como se fosse em papel. Então, eu tenho um na estante, se alguém pegou para consultar, já não tem mais esse livro na estante. Quando se devolve à estante, tem o acesso de novo. Assim funciona também com um e-book. Muito bem, isso mesmo, isso mesmo. Porque nós não queremos, isto é, nós queremos, não queremos que o utilizador, o usuário, saia da sua zona de conforto. Nós queremos ir ao encontro do utilizador. Não queremos o processo inverso, que o utilizador tenha que se adaptar a uma nova realidade, a um novo paradigma. Não, tudo isto é fácil para esse. Hoje, o nosso utilizador, o nosso usuário, tem o telemóvel na mão. Não é? Onde tem o telemóvel na mão, está a caminhar enquanto olha para o telemóvel. Está com o computador ao seu lado. Hoje, grande parte dos nossos utilizadores na biblioteca tem o seu portátil, o seu telemóvel. Queremos ir ao encontro onde quer onde eles estejam e, portanto, e tal como se passa na biblioteca. Portanto, há um livro emprestado, ele passa para a lista de reservas. Depois, para consultar, é necessário haver sempre registro prévio? Não, isto é, eu penso para consultar, Filomena, fala em consultar no Gobi ou no Sim. EbscoHost? Eu não sei se a Filomena se pode, mas no Gobi, para É na ti. GOB. Então, no caso de entrar na página da GOB, sim, precisamos criar uma conta, ou pelo menos uma conta de demonstração, de demo, para poder entrar e para poder consultar, sim. Não tem nenhum custo, isso sim, é gratuito. Sim, sim. Mas Não, tem que fazer uma configuração interna ok. nossa também para configurar o e-mail, esse tipo de coisa assim tem que fazer. Ok, ok. Seria, portanto, a questão da Filomena seria saber quais são os títulos disponíveis para poder avaliar, etc. Portanto, não significa que ela queira comprar, pode pensar nisso, mas quer avaliar como instrumento de. Ok, ela diz que percebeu. Ok, depois, as páginas a que eu teria acesso, é necessário estarem em sequência ou podem ser aleatórias? Digo, em diferentes partes do livro. Não, não, Aline, eu posso ir à página 17. Não tenho que começar da página 1 e passar flecha por flecha, seta por seta, até chegar à página 17. Eu posso ir logo para a página 17. Portanto, eu não expliquei isso, mas eu posso ir logo para a página 17. Eu posso escolher havia um índice e eu posso escolher logo o capítulo ou a secção do e-book que quero Aline ler. Sim, isso também é verdade. Mais questões? Tem uma pergunta aqui. Bom, se será emitido o certificado para esse evento? Sim. Sim. É É, emitido. pode ser uma conta de pessoa física? Não. A GOB, ela realmente está pensada, pelo menos na GOB, ela está pensada realmente para instituições, para universidades, para empresas. Ok. Ok? Isso sim, o que nós podemos fazer é configurar a conta com o perfil de, por exemplo, um professor que trabalha para determinada instituição. Isso não tem nenhum problema. E aí, essa pessoa não poderia comprar. Ela poderia Ok. selecionar, enviar por e-mail a informação, isso sim. Muito Ok? bem. Muito bem. Sim, os certificados serão enviados entre hoje e amanhã. E agora, como disse, vou ter que cumprir. Amanhã de manhã. Vou ter que cumprir. Bom, temos aqui algumas. Obrigado então pelos vossos comentários, aqui pelo bate-papo, estou a lê-los. Obrigado pelos vossos elogios, pelas vossas palavras simpáticas. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, podem contactar a EBSCO,
podem contactar-nos, podem enviar um e-mail para a Lígia, por exemplo. Enfim, no Brasil, temos aqui alguns participantes do Brasil, também há representantes de Gobi para o Brasil. Mas se não souberem, poderão também enviar-nos um e-mail que nós depois também encaminhamos, não é, Lígia? Claro que sim, sim. Nós estamos também ao dispor de todos vocês. Também era o que eu dizia, esse é um webinar, é algo mais rápido, também porque está compartilhada entre a parte. Bom, eu deixei de ouvir a Lígia, não sei porquê. Bom, deixei de ouvir a Lígia. Seja como for, nós também iremos disponibilizar, a gravação. Lígia, já cá estás connosco. Ok. Ficamos sem te ouvir. Não tens som. Podes ligar o som? Ok. Ai, desculpa, agora sim que Ok, estava sim, desligada, agora agora sim. sim. Tá certo. Não, então, não, o que eu estava falando, deixa eu ver que eu me perdi agora. Qual que era a pergunta? Qual que era Eu me perdi. Não, olha, não, era sobre o Brasil, etc. Mas eu sei, olha, por acaso, o representante do Brasil é o nosso colega Jonathan Conte. Ah, Conte? Bom, Conte parece italiano. sim. Conte. Bom, para aqueles que já o conhecem, é para ele que, portanto, devem enviar também os vossos pedidos, não é, Lígia? Nuno, sim, correto. Eu já lembrei o que eu estava falando, que nós podemos dar formação mais específica para Específica. cada universidade, para cada instituição, sem nenhum problema. Este é um webinar um pouco mais, que nós comentamos mais em linhas gerais, quais são as funções da GOB e EBSCO-Host, Muito bem. ok? Sem nenhum problema, ou seja, que podem escrever, podem entrar em contato com a gente sem nenhum problema, que estamos para isso. Muito bem. Eu termino sempre desta forma. Esta formação só agora começou. Portanto, despertados pelo interesse, querem tomar as melhores decisões, se querem aderir ao Gobi, portanto não implica comprarem, é só simplesmente para avaliarem as melhores decisões. O que nós queremos para a nossa vida pessoal, é tomarmos as melhores decisões em função dos nossos utilizadores na vida profissional, obviamente, também equilibrando com aquilo que são os critérios internos da própria biblioteca. Para a nossa vida pessoal, aquilo que eu vos quero desejar é a todos uma excelente saúde, bem mais importante que um e-book ou 1 milhão de e-books. É a vida das pessoas. Uma pessoa Com certeza. vale mais que 1 milhão, 5 milhões de e-books ou de livros. E eu tenho muito respeito pelos livros, como devem calcular, pela simbologia, até pelo conteúdo prático. Quero um abraço do Porto, da cidade do Porto. Quero enviar-vos um abraço para todos vocês, onde quer que se encontrem, em Portugal, no Brasil, em Espanha, e também temos participantes dos Estados Unidos, portanto, que estão connosco em língua portuguesa. Quero enviar um abraço, desejando a todos uma excelente, excelente saúde para vocês e para as vossas famílias. Lígia, termina tu com a tua voz doce. Não, exatamente. Olha, a saúde é o principal. No Brasil, a gente está com uma situação complicada ainda, que vai passar logo mais. Um abraço para vocês todos. Se cuidem, todo mundo. E morro de saudades do Brasil, mas gosto muito de morar na Espanha e gosto muito de Portugal também. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada. Lígia, fazes stop na gravação? Sim. Ok, obrigado. Até breve.